Fala, meu amigo e minha amiga abençoada, como é que você tá? E vamos para nosso segundo vídeo, dando continuação sobre quem é o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar do seguinte tema: onde Deus habita, onde Deus mora. Lembra? O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. E vamos para mais um vídeo. Antes de tudo, se inscreva, deixa o seu like, compartilha, comenta, ajuda aí, gente. Aperta esse botão do like aí e ajuda o irmãozinho aqui que vai ser bênção, ok? Porque tem muita gente que vai precisar de ouvir essa palavra e vidas serão transformadas através do seu compartilhamento. Então, gente, onde que Deus habita? Gente, antes de tudo, vamos respirar e entender algumas coisas. Gente, Deus sempre quis ter amizade com o homem. Quando eu falo homem, está se referindo à mulher também. Mas infelizmente, após a queda, nós sabemos muito bem disso, essa amizade ela foi desfeita, ela foi quebrada e o ser humano ele se afastou do seu Criador. Vou pegar alguns exemplos lá do Antigo Testamento para você entender até nós chegarmos na nossa era. Gente, no Antigo Testamento, Deus ele mandou Moisés construir um templo móvel, que é conhecido como tabernáculo, que acompanhava o povo durante a sua trajetória. O povo de Deus tinha esse templo móvel, que é só que está registrado lá em Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Verso 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então veja que Deus dá ordem a Moisés para que ele construa este tabernáculo, para que Deus habitasse no meio deles. Depois o rei Davi ele teve o desejo de fazer uma casa para Deus, porque ele pensou assim: nossa, todo mundo tem uma casa e Deus não tem uma casa. Deus até que aprovou essa ideia, mas quem iria construir este templo não era Davi, mas sim seu filho, o rei Salomão. Então Deus abençoa Salomão, que executou o sonho de seu pai Davi. Isso está registrado lá em 1 Crônicas 22, no versículo 10. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Então nós vemos aqui Deus ele dando a ordem para Davi que o seu filho Salomão é quem construiria este templo, por isso que é conhecido como Templo de Salomão. Não aquele Templo de Salomão no Brás, tá, gente? Mas aqui é em outra época. Por que Deus ordena a construção de um templo, gente? Seria um lugar sagrado, onde Deus simbolicamente habitaria no meio do seu povo, onde seria um lugar central à adoração, um lugar de ensino sobre o plano de salvação que apontava para Jesus, reforçar a fé através de rituais e símbolos, como no caso a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus, e como uma casa para a sua presença, demonstrando que ele queria estar perto do seu povo, gente. Então veja que mesmo após o ser humano cair, viver em pecado, Deus ainda tem o desejo de ter essa proximidade no meio do seu povo. E enquanto o povo viajava, o tabernáculo ia viajando junto com o povo. E depois teve um lugar fixo que foi o Templo de Salomão, estabelecendo assim um centro fixo de comunhão e promessas eternas. Veja, gente, que o templo ele é muito importante, desde a época lá da Antiga Aliança. O templo ele é muito importante, ok? Para aqueles que não gostam de igreja, então reveja aí seus conceitos, quebre bloqueios, quebre traumas, passe por essa barreira e se ajunte a este povo que vai ser bênção, gente. Não é aconselhável você viver fora da igreja, longe da igreja. Veja aqui que desde antigamente, na época de Moisés ainda, gente, veja só, há muitos milhares de anos atrás, Deus já tinha este plano de fazer um tabernáculo para habitar no meio do seu povo. Deus quer que você tenha comunhão com Ele e com os demais irmãos, gente. Isso sempre existiu. Se você não sabe o que é igreja, assista aí nosso vídeo o que é a igreja, os conceitos de igreja e sua finalidade. Gente, você já se perguntou qual que é a sua dificuldade de participar de uma igreja, de estar ali junto com os irmãos? Não é o nosso tema hoje, mas o Espírito Santo está tocando no meu coração para te perguntar isso. Qual que é a sua dificuldade de participar de alguma igreja? Participar do corpo de Cristo. Então, se você se afastou do corpo de Cristo, você precisa superar isso.
supere esses bloqueios, esses traumas. Porque toda pessoa que se afastou do corpo de Cristo, ela precisa superar isso e voltar o quanto antes. Mas voltemos aqui ao nosso assunto de hoje. Então, ou seja, não dê desculpa, gente. Não dê desculpa de não fazer parte de uma igreja, ok? Existe um trauma aí no seu coração e esse trauma precisa ser curado. Analise a si mesmo e você verá que ficar longe do corpo de Cristo não é a solução. Na atual geração, o jeito mais simples de se resolver os problemas, gente, sabe qual que é? Fugindo dos problemas. Eu sei que você aí que me ouve teve algum problema na sua caminhada com Deus e na igreja que você fazia parte, você teve algum problema. E qual foi a maneira mais fácil de resolver? Indo embora, gente, fugindo do problema. Não corra dos problemas, enfrente-os de frente, ok? Isso fará de você uma pessoa mais forte, um crente mais próximo de Deus. Reflita sobre isso, mas voltemos aqui ao nosso tema. Ok, gente, o tabernáculo foi feito, o templo foi feito, foi bênção, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, era vista em forma de fogo, em forma de fumaça, mas Deus ele vai manifestar, gente, uma grande desarmonia referente ao templo, feito pelas mãos de homens. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus ele vai manifestar essa desarmonia. Olha só o que diz em Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Uma pergunta. E qual seria o lugar do meu descanso? Então, gente, qual que seria o tamanho de um templo? Pare para pensar, qual que seria o tamanho de um templo para que Deus coubesse dentro dele? Gente, não teria como, porque Deus é infinito. Não teria como você construir um templo para abrigar, para que fosse morada de Deus. Isso é impossível. Um outro ponto importante que nós precisamos entender é que Deus, gente, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso está registrado lá em Atos 17:24. Olha só. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, mais uma vez, lembra que eu te falei lá no nosso vídeo Igreja, Conceitos e Finalidade? As paredes, elas são apenas paredes. Deus não habita na igreja, na parede, feito por mãos de homens, porque Deus não cabe lá dentro, gente. No Antigo Testamento, Deus apenas se manifestava por misericórdia, por graça, porque Deus queria ter este relacionamento com o seu povo. Então Deus vinha. Então isso demonstra o amor de Deus. Porque Deus, mesmo após, lembra que eu te falei, mesmo após a queda do homem, Deus ele ama tanto o ser humano, tanto a mim e a você, que ele não consegue ficar longe de nós, gente. Isso é lindo, isso demonstra o amor de Deus. Ele quer ter essa proximidade com o ser humano. Por isso que lá na Antiga Aliança, Deus ele se manifestava no tabernáculo e no templo, ok? Aí você diz, tá bom, Leandro, então onde Deus quer habitar? Aqui, gente, que entra o grande mistério do reino de Deus. É que você não sabia disso, mas agora você vai saber. É bênção. Você, meu filho, você, minha filha, você, meu querido, você, minha querida, você mesmo que está me ouvindo, você é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele vai habitar num templo que Ele mesmo fez, que é você, é o seu corpo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você não sabia disso, te peguei. Agora você está sabendo. É bênção ou não é? Mas vamos lá. Aí talvez você fale assim, Leandro, eu não sabia disso. Mas calma que você vai saber agora. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então até hoje você não entendeu o real motivo da sua existência nessa terra. Mas se hoje você se tornar filho de Deus, uma filha de Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai habitar porque você é morada do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu te falei lá no outro vídeo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Então você tem o próprio Deus, o infinito, o imensurável, que criou o microcosmos, o cosmos, o macrocosmos, um Deus tão grande
habitar dentro de você. Gente, é uma bênção tremenda. E uma coisa importante para você já não ir se esquivando disso, não se preocupe com o que você fez no passado, o que você deixou de fazer, quem você foi. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem o poder de te purificar dos seus pecados, ele tem o poder de te purificar do seu passado, por mais sujo que seja. Você pode ter cometido as maiores atrocidades, maiores ruindades dessa terra. O Espírito Santo de Deus ele tem o poder de te transformar e fazer de você um novo ser. Por que eu te falo isso? Porque o sangue de Jesus ele vai limpar todos os seus pecados. E não importa a situação que você se encontra hoje, você pode estar no fundo do poço, você pode, neste vídeo, neste momento, ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Apenas entregue-se a Ele completamente, porque o restante, meu querido, minha querida, o restante da obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Gente, é inimaginável, é incalculável, é imensurável o Criador do Universo habitar num corpo, gente, como o nosso. Veja, você já imaginou Deus habitando dentro de você 24 horas por dia? É lindo demais, gente. Talvez você fale, Leandro, como que acontece isso? Gente, é inexplicável, mas acontece. Por isso que eu estou sendo usado por Deus aqui para dizer a você que a partir de hoje você não vai mais cometer nenhum mal contra o seu corpo. Você não vai tentar mais tirar a sua vida, você não vai pensar em mais nada de ruim contra o seu corpo, sabe por quê? Porque este corpo ele não é seu, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Olha, eu vou ler para você um versículo aqui, ó. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha que bênção. Então veja, você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você só não aceitou ainda, mas você é o templo do Espírito Santo de Deus, queira você ou não, meu filho, não tem escapatória, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, aonde quer que você esteja, talvez você tenha vontade de tirar a sua vida, talvez você não se ama, talvez você se acha feio, tem gente que se sente assim, talvez você foi abandonado, talvez você é um órfão ou uma órfã, talvez você se sente rejeitado ou rejeitada, talvez você se olhe no espelho e você não vê nenhum valor em você. Talvez você tenha aquele sentimento de complexo de inferioridade. Talvez você não se sente amado ou amada. Talvez você sente que você não tem nenhum valor. Tudo aquilo que é de ruim, você pensa sobre você. Tudo aquilo que é de ruim, você pensa sobre você e ao seu respeito. E você vai fechar os olhos nesse instante, você vai falar bem alto, mas com fé. Se você não pode gritar, fale do fundo, lá do fundo da sua alma, lá do fundo do seu coração. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Quando você falar isso, você vai se sentir amado, amada, você vai se sentir acolhido, acolhida. Sabe por quê? Porque você vai sentir o amor de Deus fluir de dentro de você. É algo lindo. Talvez até hoje você não soube de onde você vem, para onde você vai, qual o valor que você tem. Por isso que você se sente tão inferiorizado. Sabe por quê? Porque até hoje você não teve esse esclarecimento. Mas uma coisa eu te digo, sabe por que isso aconteceu? Porque você não sabia que você era o templo do Espírito Santo de Deus, mas agora você sabe. Então, a partir de hoje, tenha isso em mente. Coloque isso dentro de você. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou fazer mais nenhum mal a este corpo. Eu vou cuidar deste templo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então você vai fechar os olhos e falar: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. E você vai repetir isso. E hoje o Espírito Santo vai mudar a minha vida, porque o Espírito Santo agora está dentro de mim, fazendo morada, está limpando todo o templo, está colocando tudo em ordem, tudo no seu devido lugar. E a partir de agora, o Espírito Santo de Deus é quem vai conduzir a minha vida. Eu sou dele e ele é meu. Abre os seus olhos agora e sinta a paz de Deus dentro de você. Então, meu querido e minha querida, eu creio que você foi tocado por essas palavras que não são minhas, mas são palavras que estão registradas no livro sagrado.
Eu creio que você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, aí onde quer que você esteja. E a partir de agora você não está mais sozinho, você não está mais sozinha. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele está habitando dentro de você, porque você é morada do Altíssimo. O Espírito Santo vai te dar força para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para orar. Você não estará mais sozinho, você terá coragem, você terá força de vontade de ir cultuar a Deus, porque você é o templo do Espírito Santo e ele mora dentro de você. Ele vai te encorajar a cultuar, ele vai te encorajar a procurar uma igreja mais próxima da sua casa para você ter comunhão com o corpo de Cristo, uma igreja verdadeira. Ele vai te conduzir a essa igreja que prega a palavra como ela é. Ou senão você pode fazer parte da nossa igreja também. Entra no meu Instagram que você vai pegar o endereço da nossa igreja. Então, meu querido e minha querida, este foi mais um vídeo de hoje. Eu creio que este vídeo ele impactou grandemente a sua vida. Estou aqui para te ajudar, para fazer você caminhar com Deus como você nunca ouviu antes. Então, me ajude aí, gente, a divulgar esse trabalho, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo em depressão. E o Espírito Santo de Deus, quando ele entra na vida da pessoa, ele tem o poder de transformar. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem ao seu encontro, que você é templo, ele limpa toda a casa, ele faz uma faxina na casa e ele limpa para que ele possa habitar. Não é você que vai transformar a sua vida, mas sim o Espírito Santo de Deus. Gente, fique com essa palavra em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez por assistir o nosso conteúdo. Eu sei que ele está abençoando a sua vida e você vai ajudar a abençoar a vida de outras pessoas compartilhando este conteúdo. Gente, tchau, tchau. Um abraço do meu coração na sua alma e em nome de Jesus eu creio que você foi tocado por esse conteúdo. Gente, tchau e até o próximo vídeo.